Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos falar sobre neurociência, sobre os sentimentos, emoções que são afetados pelo cérebro, que é uma pequena introdução do que nós vamos ter no nosso encontro dia 4, 5, 6 de outubro, no nosso Congresso de Neurociência e Inteligência Emocional. Então hoje nós trouxemos o Dr. Paulo Lousada. Ele é médico formado pelo UFRJ, doutor em ciências também pela UFRJ, neurocirurgião formado no Hospital Souza Aguiar, membro da Academia Brasileira de Neurocirurgia e membro do North American Spine Society. Muito obrigada pela tua presença, por ter aceitado estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar participando de um podcast ou de um videocast tão importante que fala sobre temas tão atuais, abrangentes e de utilidade pública. Para mim é uma honra. Muito obrigado. Obrigada, porque eu sei que o seu tempo é muito precioso e você está nos dando esse privilégio de estar com você aqui essa hora, né, para que a gente possa conversar um pouquinho e todo mundo aprender aqui com você. Então, muito obrigada mesmo. E sigam o Dr. Paulo Lousada no Instagram dele, que é @Dr. Paulo Lousada. Dr. Paulo Lousada. De Dr. Paulo Lousada. @Dr. Paulo Lousada. Não é que ele gosta de fazer DR, não. É que realmente... Boa, muito boa. Não gosto. Realmente não gosto. Estressa. Então, vamos começar com esse assunto do estresse, né? Já que a gente fala de descompressão corporativa... as pessoas hoje têm estado muito estressadas, né, com muita demanda das organizações. Não que as organizações estejam culpadas disso, mas existe uma velocidade no dia a dia, até que a tecnologia acaba influenciando a nossa vida, né? A gente fica numa velocidade muito grande, que é uma consequência dessa aceleração aí. E existe uma cobrança, existe um estresse muito grande dentro das organizações e as pessoas vivem correndo com isso. Isso tem algum risco? Isso diminui o nosso aprendizado? Isso diminui a nossa performance organizacional? Se você puder comentar um pouquinho sobre isso. Bom, o estresse, ou a ansiedade de uma maneira geral, ele é uma condição clínica que, na verdade, como a maioria esmagadora das doenças, ele tem um fundo ambiental e um fundo genético. Existem pessoas que vão conseguir ser submetidas ou vão aguentar, né, suportar, tolerar uma pressão maior e outras não vão, né? Isso, por trás disso tem fatores genéticos, fatores psicológicos. Às vezes as pessoas já vem de um histórico, já vem de uma vida em que já foram bastante exigidas ao longo da sua vida por pai, por mãe, por padrasto, enfim, de uma forma geral. E aí, quando cai no mundo moderno, no mercado de trabalho, no mundo corporativo, bom, a casca já está formada. E essas pessoas provavelmente tenderão a ser menos estressados, por conta de um preparo prévio, vamos dizer assim. O que seria esse preparo? Porque às vezes as pessoas falam, não, porque ela teve de tudo, porque ela teve poucos momentos de estresse ou de frustração. E tem até uma coisa no nosso trabalho que a gente faz, a medição da inteligência emocional, tem um dos 15 componentes que são medidos é tolerância ao estresse. E às vezes eu vejo que tem pessoas que têm uma tolerância ao estresse muito baixa. Ou seja, qualquer coisa, quer dizer, qualquer coisa, né? Aí eu estou julgando, não é assim, uma coisa que talvez para uma pessoa não reagisse. Ou para a maioria das pessoas. Ela não reagisse, para algumas pessoas isso é muito frustrante. Então ela tem uma reação. E se ela tem um controle de impulso mais baixo ainda, fica mais difícil ainda, porque a composição do controle de impulso baixo mais a tolerância ao estresse baixo, se o senhor puder falar gera um comportamento, você, né? Pode Pode falar você, claro, sem problema nenhum. Isso vai gerar uma reatividade, uma hiperreatividade, né? Se você tem uma pessoa com baixa tolerância ao estresse e com baixa tolerância à frustração, e você leva essa pessoa, quer dizer, ela tem um limiar muito mais baixo do que o resto da população, do que a maioria da população. Isso provavelmente vai gerar
problemas ou conflitos ou situações ali que vão perturbar a sociabilidade, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho. Então, mas o que que a família ou esse ambiente ele pode ter preparado essa pessoa para ter essa tolerância? Quer dizer, como você falou, tem uma questão epigenética também, né? Mas pode ter um ambiente. Como eu sou psicóloga, né, a gente sempre acaba buscando essa questão do ambiente. Mas, como você é neurocirurgião, você conhece o outro lado, que eu chamo de hardware. E aí aqui o software que fica com a parte da psicologia, né? Erroneamente ou caricatamente eu falo isso. Como que seria isso? Eu conheço o hardware, mas eu sou um apaixonado pelo software também, né? Eu tento orbitar entre os dois universos, né? Eu vou te dar um exemplo, assim. Imagina uma pessoa criada num ambiente bastante turbulento, né? Uma pessoa criada em comunidade, né? Acostumada a vivenciar, a presenciar, a testemunhar violências, injustiças, né? Isso pra gente vai ser algo muito estressante. Se a gente tiver que encarar uma situação como essa, vai ser uma coisa muito estressante. Para essas pessoas, elas já criaram uma casca ali de proteção. Ao longo de décadas de vida, eu acho que eu falo sobre isso num dos últimos vídeos que eu coloco no meu Instagram. Né? De que forma traumas na idade tenra, na idade mais precoce, podem, de certa forma, moldar a personalidade do indivíduo quando ele já é adulto. Tudo está baseado nas conexões que o nosso cérebro faz. Então, essas conexões elas podem ser, entre aspas, protetoras, para que você não seja tão afetado mais por aquilo ali. Né? Eu lembro de uma situação em que eu estava certa feita no hospital, na emergência, passando nos pacientes neurocirúrgicos, e eu vi um médico clínico geral literalmente discutindo com uma paciente, né? Um hospital público, né? Um paciente que está numa situação fragilizada, né? Ele não quer estar ali, ninguém vai para o hospital porque gosta, porque quer, para se divertir, né? E o médico está ali trabalhando, talvez ele também não quisesse estar ali, mas isso também não é problema do paciente, enfim. E eu comentei, eu era residente ainda de neurocirurgia, e eu comentei com o meu chefe na época, eu falei, a gente precisa se policiar sempre, porque o hospital público pode nos tornar maus médicos. Ele disse assim para mim, pior do que isso, pode nos tornar maus seres humanos. Porque a gente vive, o médico vive num ambiente de quê? De miséria, pobreza, sofrimento, morte. E isso vai te deixando meio frio a essas coisas, meio insensível a essas coisas. Vai virando então rotina. É um policial, exatamente, torna-se rotina. Né? A morte passa a ser algo do dia a dia. Normal do dia a dia, né? Eu lembro que no ano 2000 eu era recém-formado. Tive que acompanhar o meu avô num hospital público lá no Rio de Janeiro, uma úlcera do adenal perfurada, e ele ficou assustadíssimo numa sala de grande emergência de um hospital público do Rio. E aquilo para mim era mais do que natural. Né? E as pessoas gemendo, gritando, com dor, etc. E o pessoal profissional, né, o staff de plantão ali, trabalhando e fazendo as suas coisas, exercendo a sua rotina de trabalho, como se nada tivesse acontecendo. Normalmente, quando você está com dor, gritando de dor, urrando de dor, é normal que qualquer indivíduo que não esteja acostumado a ver aquilo ali, a presenciar aquilo ali, vá acudi-lo imediatamente. Verdade. Mas o pessoal já está tão acostumado a essa vivência, a esse tipo de realidade, que aquilo se tornou trivial. Né? E a pessoa se embruteceu, se desumanizou com o passar do tempo.
E isso provavelmente acontece com o oposto. Ou seja, para uma família que protegeu demasiadamente, que essa pessoa teve pouca exposição ao estresse. Como disse, foi criado com leite de pera, né? Falei isso. Foi exatamente a frase que eu usei no meu vídeo. Então, você... hoje em dia não é nem de pera, hoje é de amêndoa, né? Que todo mundo usa o de amêndoa. Eu não sabia. É o de amêndoa. Então, foi criada só ou seja, com pouca exposição ao estresse. Isso também deve acontecer um efeito contrário, ou seja, a minha tolerância ao estresse é baixa. Então, qualquer coisa também vai fazer com que eu tenha uma reação como se fosse quase um tiroteio, vamos dizer assim. Teoricamente, sim, mas lembre-se que tudo vai depender da interação ou do peso relativo da genética e dos fatores ambientais. Se o indivíduo ter sido criado, crescido em um ambiente absolutamente pacífico, tranquilo, bucólico, sem grandes preocupações, hiperprotegido, numa bolha, né? Que acontece hoje em dia. Que acontece muito, né? Existe muito isso. As pessoas acham que às vezes estão fazendo o bem, evitando de todas as formas expor o seu filho, o seu neto a qualquer tipo de problema ou preocupação. E, na verdade, o mundo moderno não estão preparando essa pessoa para o que eles vão encarar, né, quando chegarem à idade adulta. Porque a idade adulta é a idade em que você está solto na selva de pedra aqui. Né? As pessoas não têm pena. As pessoas não têm muito, digamos assim, muita condescendência com malfeitos ou com atos, com erros repetitivos, né? As pessoas querem resultado. Sim, sem dúvida. As pessoas estão ávidas por resultado. Você precisa apresentar aquilo ali, né? Então, ninguém vai... Acabou a fase do não, senta aqui, deixa eu amarrar o seu sapatinho, vamos lá, tá tudo bem. Né? Isso você faz até os 3, 4 anos de idade, e depois você começa a cobrar um pouquinho mais, né? Começa a apertar um pouquinho mais para já acostumar como vai ser dali para frente, né? Ou em breve tempo, ou em alguns anos, ou uma década, um pouco mais. Então, acho que tudo depende disso. Se essa pessoa foi criada dessa forma, livre e protegida de toda e qualquer forma de estresse, né? Isolada, né? Embarreirada de tudo isso, ela vai tender a ser hipersensível a essas coisas, a essas situações do mundo moderno estressante, como você falou. Agora, vai depender também da questão genética. Né? Vai depender também da questão genética, das alterações genéticas e epigenéticas. Então, o indivíduo pode ter tudo isso e ainda assim pode ser um estressado. Ou pode ser não estressado. Entendi. Agora, isso tem a ver com uma questão bioquímica. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, de dopamina, do neurotransmissor, como é que funciona isso? Porque ela está ligada, a dopamina está ligada, você sabe muito mais que eu, mas ela está ligada à questão do prazer, à questão do bem-estar e etc. Então, se eu tenho eu poderia até, né, aí na minha fantasia aqui, será que eu poderia fazer um equilíbrio bioquímico com própria dopamina nesses casos, para equilibrar e para deixar a pessoa menos estressada? Olha, é uma pergunta bem difícil, que me leva a uma reflexão, porque o contrário do estresse não é o prazer. Você pode sentir prazer, mas o prazer ele é momentâneo. A dopamina ela exerce o seu efeito e desaparece. Mas o estresse ele pode ser contínuo, e normalmente ele é contínuo. Você não fica estressado pontualmente durante 15 minutos, né? Ou tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, durante 15 minutos e depois para. Mas o prazer é assim. E o prazer, eu estou falando do prazer de forma geral. O prazer do álcool, o prazer da bebida, o prazer do álcool e da bebida é a mesma coisa. O prazer do sexo, o prazer de drogas lícitas ou ilícitas de uma maneira geral.
enfim, isso vai durar um tempinho e vai desaparecer. A dopamina vai exercer os seus efeitos e tende a desaparecer, como qualquer neurotransmissor. Ela vai se ligar ao seu receptor e vai tender a desaparecer. Mas aí ela tirou a pessoa daquela crise. Momentaneamente. Mas tirou daquele estresse. Nos primeiros 15 minutos. Aí você tem que procurar outra coisa. É a questão, por exemplo, da pessoa que está na rede social, que eu até citei recentemente ali, e que fica ali buscando ali quantos likes ela teve e se aumentou o número de seguidores e se houve comentários positivos em relação àquilo que ela postou. A cada momento que a pessoa entra ali, ela libera um quantum de dopamina. E a dopamina exerce seu efeito através do feixe que sai da área tegmentar ventral, no mesencéfalo, e vai até o núcleo accumbente, na base do lobo frontal, que é o centro do prazer. A gente só tem um centro do prazer. Só tem um centro do prazer no cérebro. Para tudo. Né? Para maconha, para cocaína, para café, para nicotina, para tudo. Né? Claro que as vias, você pode passar por outras vias ali. A gente sabe que tem o receptor canabinoide, tem o álcool, ele exerce efeitos neuroinibitórios, mas no final das contas vai acabar no núcleo accumbente, né, na área tegmentar ventral, liberando dopamina para o núcleo accumbente. Pelo menos é o que se sabe até hoje e é a hipótese mais aceita. Agora, isso tem um prazo de validade. Né? Então você precisa retomar aquela fonte de prazer. O indivíduo que é, por exemplo, alcoolista, usuário de álcool, né? Ele não vai beber uma cachaça de manhã e está tudo certo. Né? Ele vai beber provavelmente o dia inteiro. Né? Assim como o fumante, ele não vai fumar um cigarro por dia, dificilmente. Né? Quantos fumantes você conhece que fumam um cigarrinho só por dia ou um por semana? Né? Não conheço. Ele vai fumar 2, 3 maços por dia. Né? Um tabagista médio vai fumar 1 maço a 2 por dia. Então você tem que estar sempre em busca daquilo ali. Na rede social, por exemplo, é isso. O indivíduo vai e dá uma checadinha ali, ele deixa o telefone de lado para fazer alguma coisa que seja mais importante. Daqui a pouco ele vai lá e está precisando, né, desestressar, né, e vai lá e dá outra checadinha ali se alguém deu mais uma curtida, alguém fez mais um comentário, se tem mais seguidores e tal. Ele volta à atividade normal dele, às cobranças do dia a dia, do trabalho, etc. E volta de novo para lá. E vira um vício, como qualquer vício, né? É o vício digital. Sim. Porque quando a gente fala, por exemplo, na área de psicologia, o Jung falava que a gente tem que sustentar a dor. Porque você só vai conseguir passar por aquela fase que é desconfortável se você sustentar. Porque daí você não é fugir dela. Porque toda vez que você for... Enfrentar, exatamente. Sustentar aquele desconforto e aguentar. Na hora que você sustentou e aguentou, você também melhora a sua autoestima. Porque você vê que você tem capacidade de sustentar aquele desconforto, e aí você fica mais confiante, mais resiliente, etc. Se você, toda vez que tem um desconforto, você sai fora, você não está criando. Mas é o que na prática acontece. As pessoas procuram válvulas de escape. Exatamente. As pessoas procuram distratores. Exatamente. Né? Sejam eles químicos, sejam eles cibernéticos, digitais, mas elas procuram distratores. Mas isso não é de hoje. As pessoas acham que isso começou a acontecer agora, depois das redes sociais. Eu fiz até um vídeo recentemente sobre isso no Instagram. As pessoas acham que isso veio com a rede social, ou seja, a rede social veio te trazer, né, uma fonte de dopamina que não te faz, entre aspas, não te faz tão mal quanto, por exemplo, uma droga ou o excesso de álcool ou cigarro, etc. Mas e as mídias anteriores que existiam? Também não eram fontes de dopamina? Televisão. A televisão, por exemplo, né? Que é o exemplo que eu cito. Né? A televisão, me desculpe se alguém que esteja assistindo aí seja profissional da TV, né? A televisão nada mais é do que um mecanismo para vender o comercial. O programa, ele é a fonte de liberação de dopamina para você. Sim, sem dúvida. Né? Tanto que muitos na TV aberta principalmente, né? Você emenda às vezes
Na minha época, não. Na minha época, na minha época de garotão, a cada programa você tinha um comercial. Acabava um programa, tinha um comercial. Agora, mais recentemente, estão emendando um programa no outro, para você nem sair dali, para você continuar ali, né? Ou seja, acaba a novela, entra o filme. Né? Aí aí você já está no filme, aí você não vai parar. Aí você espera, aí você não vai parar de ver o filme, né? Se você pode parar quando está no comercial. Isso é chato, pô, isso não me libera dopamina, como se você pudesse ter essa consciência, não sendo um estudioso da neurociência. Isso não me libera dopamina, então tá na hora do comercial, eu vou embora. Né? Não, mas já emenda no filme. Aí o filme já começa, de repente, com alguma coisa que te atraia, né? Você fica vendo e tal, e distrai, você esquece os problemas, libera um pouquinho mais de dopamina e tal. Aí no meio do filme, quando está numa parte boa, estrategicamente naquela parte, né, coincidentemente, estrategicamente, né, naquela parte em que o herói está quase para ser executado ali pelo bandido, comercial. Né? Aí você vai esperar. Aí você vai esperar e vai ver o comercial. E é obrigado a ver o comercial. Porque você não vai desligar, porque você não sabe quanto tempo o comercial vai durar. É, né? Verdade. Aí você não vai desligar. Então isso sempre existiu, a gente só tá lidando agora com paradigmas diferentes de busca do prazer. Apenas isso. Né? Mas sempre existiu. Assim como a questão do... Você viu meu post sobre o vício em pornografia? Não vi. Eu tenho na verdade então, é um texto, não é um vídeo sobre isso. Né? Nada mais é do que isso. Né? Existem pessoas que são viciadas em pornografia. Isso modifica um pouco a relação da pessoa com a questão sexual, com a sexualidade dela. Tem pessoas que acabam só sendo excitadas se tiver um vídeo com a pornografia. Ou até troca a relação saudável com o parceiro pelo vídeo. Porque o vídeo ele faz uma descarga maior de dopamina? Não, porque o vídeo você eventualmente pode escolher o que você quiser ver, né? Da forma que você quiser ver, né? Inclusive até mentalmente realizar as suas fantasias, fantasiar baseado no que você está olhando ali, né? Você pode escolher temas os mais variados. Certa feita eu lembro de uma produtora de vídeos eróticos, se não me falha a memória, americana, que de forma subliminar queria captar, pelo menos assim entendeu-se na época, mas queria captar um público de pedófilos. Então ela fazia o quê? Colocava homens muito grandes com mulheres muito pequenas. Mulheres adultas, porém muito pequenas. Então isso dava aquela desproporção de tamanho, ativavam um gatilho mental no indivíduo de que era um ato de pedofilia, porque você não pode fazer um vídeo, né? Você não pode comercializar um vídeo com conteúdo pedófilo. Né? Mas você pode comercializar um vídeo... Revoltante isso. Exato. Absolutamente revoltante. Mas é a questão da busca pelo lucro a qualquer preço, que às vezes o mundo corporativo tem essa coisa de buscar o lucro a qualquer preço. Então vamos tentar ativar, de certa forma, aqui algum gatilho e que a gente não esteja infringindo a lei, mas conquiste um outro público. Conquiste um público diferente. Né? Vamos inovar nesse quesito, né? E o indivíduo que tem essa questão, não sei se posso dizer que é doença, né? Mas acho que me falta insumos aí, me falta conhecimento específico, talvez, para falar mais aprofundadamente sobre a pedofilia. Mas o indivíduo que tem isso, né? Ele é um indivíduo que vai praticar as ações dele ali no anonimato, né? No completo anonimato. Né? Claro que a gente sabe que tem redes de pedofilia, isso gera dinheiro e tal, mas totalmente ilegal. Né? Totalmente ilegal. Né? Se a gente pensar no mundo corporativo aqui, como que seria para a gente conseguir ajudar as pessoas a aumentarem a tolerância ao estresse e às frustrações do dia a dia? Teria alguma maneira? Eu acho que as pessoas precisam entender que o estresse e a frustração, elas ambos fazem parte da sua vida, né? Do seu dia a dia. A vida não é feita só de
de alegrias, né? Inclusive, para você ter alegria, você precisa ter a tristeza. Um é o contraponto do outro. Que é integrar a polaridade que a gente fala, a polaridade da alegria e da tristeza, integrando elas, sabendo que as duas fazem parte da vida. Não é uma coisa nem a outra, mas as duas. Sim. Então, para você se sentir relaxado e saber que você está relaxado, está tranquilo, é importante que em algum momento da vida você esteja estressado. Sem dúvida. Senão você nem reconhece. Exatamente, senão você não vai reconhecer que você está relaxado. Vai passar aquilo ali uma vida monótona, né? Uma vida numa linha reta ali, né? Uma linha plana ali, reta, né? Algo absolutamente monótono. E a vida não é assim. A vida tem altos e baixos e você tem que saber lidar com isso, tem que aprender a lidar com isso, tem que aprender a lidar com frustrações. Nem que seja com a ajuda da psicologia. É claro que a gente sabe que tem pessoas que podem eventualmente passar por muitos percalços, muitas frustrações, muitos estresses, muitas perdas. E essas pessoas, ou elas envergam e não quebram, ou elas acabam cedendo, né? E buscando ajuda, ou em recursos como esse que a gente falou aí, para tentar fugir, né? Uma válvula de escape, né? Ou faz uma terapia, ou toma um medicamento, né? Para desacelerar um pouquinho, para diminuir um pouquinho aquela ansiedade, aquele estresse. Você sabe que me faz imaginar que talvez a medicina no futuro, veja se é muito louco isso que eu vou te perguntar. Eu acho que nada é louco, porque eu acho que se você imaginar que a TV chegou no Brasil em 1950 com Assis Chateaubriand, né? Uhum. E antes disso a gente só tinha o rádio, e hoje a gente fala um com o outro, né? Olhando ali no telefone, né? Eu acho que nada que você falar é louco. Eu acho que tudo um dia, pode tudo acontecer. Que você me disser um dia poderá e provavelmente irá acontecer. Então, porque existe uma inter-relação muito forte entre as coisas que acontecem no meio e que vão despertar descargas de dopamina, como você falou outro dia, do amor, de ocitocina, ou de cortisol, ou também de cortisol, que vai pro estresse, enfim. Só que, como uma coisa interage com a outra, tem algumas pessoas que são mais suscetíveis a algumas coisas do que outras. Que talvez a solução ou o futuro seria uma medicina onde a gente fizesse a coisa tão individualizada que eu soubesse o funcionamento cerebral e os desequilíbrios de cada pessoa, do que falta, para como se eu estivesse ajustando. Sabe que nem você faz, não me entendam mal aí, né? Como se eu estivesse criando uma mecanicidade no ser humano, mas é como você faz com um carro, por exemplo. Você regula o motor. É como se eu estivesse regulando o motor para que eu tenha um equilíbrio. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo do que você deu no seu Instagram, que me chamou a atenção, que foi a história da ocitocina. Então, se tem mães que sentem mais falta ou menos falta do bebê pela conexão com a ocitocina, quer dizer, a ocitocina ela tem mais e aquilo gera uma conexão maior com o bebê em função do grau de quantidade de ocitocina. Se ela tem baixa ocitocina e você disse, você pode colocar com spray e aumentar a ocitocina. Porque tem mães mesmo, porque, por exemplo, para mim, coincidentemente, te ouvindo, acho que por isso que marcou também te ouvir aquilo, eu sou uma pessoa muito ligada nessa coisa de bebê, assim. Fui muito, então eu tenho uma coisa forte. E eu tenho amigas que falavam, ai, pelo amor de Deus, isso só me dava trabalho, é muito chato, e não sei o quê, eu gosto agora grandinho, e aquilo me identificou totalmente, porque eu falei, nossa, pra mim era tão maravilhoso, eu tenho maior saudade. Não que eu não tenha gostado das outras fases, mas aquela fase, ela foi muito marcante para mim mesmo. Tem pessoas que são absolutamente dependentes dessa fase em várias fases da sua vida, não só na fase fértil, não só na fase da maternidade, né? Eu tenho uma história que eu contei para Regina, né? É uma história muito interessante, que é da mãe de uma ex-namorada de muitos anos atrás. Muitos anos. E
E ela dizia, olha, Paulinho, ela me chamava de Paulinho. Ela, olha, Paulinho, eu gosto muito de criança. Eu adoro criança, eu adoro cuidar de criança. E aos 59, 60 anos, ela adotou uma criança. Uau. Adotou uma criança. Ela cuidou de 2 filhas, ela teve 2 filhas, cuidou da sobrinha, porque a mãe da irmã, a irmã dela, né, a tia da menina, tinha que trabalhar e o pai não era presente e tal. Então ela criou a sobrinha, né, só que elas cresceram. E acho que ela entrou numa fase de décadas de abstinência à ocitocina, por assim dizer, né? Estou apenas conjecturando aqui, né? Claro que ninguém dosou isso no cérebro dessa senhora, Dona Maria. E ela adotou uma criança aos 59 anos. E assim, todo mundo foi contra, né? Eu não entendia nada disso na época. Mas se né? você fez diferença positiva na vida dessa criança, já tá maravilhoso. Não, fez uma super diferença. Então, porque a criança veio lá do interior do Nordeste, do interior do Ceará. E hoje em dia a menina já tá na faculdade. Maravilha. Né? Estuda pra caramba, né? Tem tudo para ser uma advogada, se não me engano, advogada. Ela tá fazendo direito. Tem tudo para ser uma advogada brilhante. Coisa que talvez lá no interior do Ceará, você até subnutrida. Nova Russas, Sobral, não conseguiria, talvez não conseguiria. Inclusive, até pelo fato de que a mãe, por falta de condições financeiras, deu a criança para adoção. Sem dúvida. Cedeu a criança para adoção. Então, ela não teria essas oportunidades, né? E isso fez bem para uma e para outra, né? Fez bem para a mãe da terceira idade e fez bem para a criança, que teve contato com uma realidade que ela jamais poderia ter se tivesse ficado lá. Então, assim, para fechar a pergunta, era assim, será que é possível a gente fazer uma medição e a gente fazer as dosagens? Já existe. Já existe. Já então, existe. E você faz as medições e você... Testes farmacogenéticos para depressão, por exemplo. E você deixa a pessoa muito mais equilibrada, muito mais... Só que isso seria possível também para cuidar dessas coisas que a gente está falando aqui, por exemplo, de pessoas que têm uma altíssima tolerância ao estresse ou à frustração, e aí isso... A tendência, eu acho que é o mercado farmacêutico, né? É desenvolver testes... Coisas mais customizadas, testes, né? Exatamente, que customizem ali a tua neurobioquímica. Né? Porque se não você toma hoje, você comprar na farmácia esses antidepressivos, é para todo mundo. Então, sim, tudo bem. E você não sabe se aquele antidepressivo vai ser o que vai tratar melhor a sua depressão ou não te causar os efeitos colaterais. Exatamente, porque E aí que entram os testes farmacogenéticos. Então, quando você olha, por exemplo, para a psiquiatria, é uma das poucas áreas da medicina que não se faz um monte de testes quando se receita remédio. Então, você vai lá para uma pessoa, ela te ouve, né, um discurso onde ela vai te dizer, você vai tomar mais serotonina, mais com dopamina. Quer dizer, ela não vai falar isso, mas a gente sabe que isso é que está por trás, vai fazer um equilíbrio, só que é no tentativa e erro. Sim. Não tem uma medição exata para dizer, olha, você precisa mais, sei lá, de serotonina do que de dopamina, o outro precisa mais de A ou de B. E isso seria... Só pelos sinais e sintomas não dá para saber. E hoje não é feito dessa forma. Até é feito, pelo menos acho. A maioria é feita pela fala. O bom senso diz que para depressões refratárias, você usa um antidepressivo mais comum ou que tenha, digamos, efeito positivo na maioria das pessoas. E se a pessoa não responder, você pode tentar usar o segundo ou o terceiro. Quando começa a ficar muito mais difícil, você, olha, vamos analisar isso um pouco melhor para a gente poder mirar exatamente na tua deficiência, no teu problema, o que está acontecendo. Né? Até porque o teste farmacogenético é caro, não é em qualquer lugar que faz, não é qualquer psiquiatra que sabe interpretar isso. Então isso tende a se popularizar. Então a minha pergunta não era louca, ótimo. Não era louca, é atual, não era louca, é atual, e eu acho que em breve isso vai ser customizado para outras doenças, né? Porque isso vai gerar lucro para a indústria farmacêutica, que é o que a indústria farmacêutica quer. Sem dúvida. Né? Eles não estão preocupados no nosso bem-estar, eles estão preocupados com a conta bancária, né? Sim. E a reboque disso, ou como um efeito colateral disso, ainda vai melhorar para os nossos pacientes. Sim. Para várias outras doenças, não só para ansiedade, para...
veja bem, ansiolíticos, existem inúmeros no mercado, né? Inúmeros, né? Tem pessoas que se dão melhor com o Valium, pode falar nome aqui? De Acho que remédio? pode, sim. Tem pessoas que se dão melhor, vou falar o nome químico, né, em vez de falar o nome comercial. Tem pessoas que se dão melhor com o diazepam, outras se dão melhor com o alprazolam, outras com o clonazepam, que está sendo demonizado, né, nos últimos tempos, né? Até alguns estudos eu considero com baixo impacto científico e com robustez de provas científicas pequena, né? Estudos pouco robustos, pouco confiáveis, de que causaria Alzheimer tardiamente. O uso excessivo dessas medicações causaria Alzheimer tardiamente. Eu acho isso bastante difícil de você propor isso de forma confiável, né? Até porque o primeiro caso de Alzheimer foi descrito em 1905 ou em 1902, se não me engano, pelo Dr. Alois Alzheimer, que era um austríaco, não era alemão, era um austríaco, numa paciente de 50 anos com demência avançada. E não existia Rivotril naquela época. Desculpa, clonazepam. Não existia o clonazepam naquela época, né? Então, eu acho bastante difícil que exista uma relação de causa e efeito. Bom, o Alzheimer está aumentando? Claro, está aumentando, mas porque está aumentando a longevidade. Sim. Né? A principal causa, o principal fator de risco é a idade. Uhum. Né? Dificilmente o Alzheimer vai dar, não que seja impossível, pode ocorrer, mas dificilmente vai acontecer numa pessoa de 40 anos. E a expectativa no início do século era por aí, 50 anos. Né? Quem vivia 50 anos já era velho. Quer dizer, eu já era um velhinho, né? Já estava cantando para subir, né? No início do século, né? Passado. Né? E hoje em dia. Hoje é um garoto. Mais ou menos. Né? Não tão garoto como eu gostaria, né? Mas não tão velho como poderia ser. Exatamente. Em prísticas eras. Bom, enfim. O fato é que hoje se vive mais, acho que a expectativa de vida média do brasileiro está em torno de 74, não é isso? 76? Eu acho o brasileiro até que tem médio subido, 78, pelo que eu já está indo para 78? Já está indo para 78. Então, assim, é óbvio que se você pegar a estatística, dados americanos, que são mais confiáveis, entre 60 e 70 anos você tem cerca de 10 a 15% de Alzheimer em alguma fase da doença. Não necessariamente Alzheimer avançado, mas em alguma fase da doença. Quando você chega a 80, em torno dos 80, né, na 9ª década de vida, né, que é acima dos 80 anos, você já tem 20% ou um pouco mais de Alzheimer. Com 90, nos Estados Unidos, a cada 2 pacientes, 1 tem Alzheimer. Meu Deus. Nos 90, em alguma fase. Em alguma fase da doença. Pode ser na fase precoce, né? Mas já começa o desenvolvimento da doença. Então, quando você fala de Alzheimer, me remete, obviamente, à questão... Quantos viviam 90 anos em 1900, 1800? Era muito difícil. Né? Era muito difícil. Então, quando você fala de Alzheimer, me remete automaticamente à memória, né? E existem vários tipos de memória. E a memória é muito utilizada para nós fazermos o nosso trabalho no mundo corporativo, né? E a gente percebe que cada vez mais as pessoas têm esquecido mais e mais cedo. Isso tem a ver pelo volume de informação que a gente tem que lidar diariamente, que é um volume que a gente estaria fazendo um excesso no nosso cérebro. Como que funciona isso? Porque a gente tem mesmo muitas coisas para se lembrar e tem um volume de informação. E se você puder juntar isso também com a questão do multitask, além disso, da gente ter muito mais informação, a gente faz muito mais coisas ao mesmo tempo, para poder dar tempo de tudo. Você responde o WhatsApp, você vai para o e-mail, você vai falar no telefone, você faz reunião, você escreve, enfim, é muita coisa mesmo ao mesmo tempo. Se puder falar um pouquinho sobre isso. Sou muito procurado por pacientes das mais variadas idades por questões relacionadas a déficit de memória. E eu sempre procuro saber do paciente ou de qualquer pessoa o que a memória é para ela.
A memória é um recurso para você lembrar das coisas? Provavelmente 99,9% das pessoas vai dizer isso. Bom, a memória serve para eu me lembrar. Na verdade, não é assim que funciona. A memória serve para... Se você for observar a funcionalidade da sua memória, em termos bem frios, bem crus, a memória serve para esquecer. Eu costumo fazer o teste da gravata quando eu estou no consultório. Eu falo assim, você quer ver uma coisa? Fecha os olhos. A pessoa fecha os olhos, eu falo assim, fica de olhos fechados. Qual a cor da minha gravata? É que você já falou, né? Então eu já olhei. Já olhou, mas... Eu faço isso com o paciente antes. O paciente... É um cinza, eu ia falar que era um cinza esverdeado. Não, ela é preta com detalhes em branco. Quadriculado. Não, quadriculado eu vi, mas para mim aqui, sei lá, se é o tom da luz, estava meio cinza escuro, meio esverdeado. Mas quase que invariavelmente os pacientes erram, né? Quando eu estou com uma gravata azul. Mas é porque eu não prestou atenção e aí não gravou. Não, mas isso entrou no cérebro dela, essa informação chegou ao cérebro através do sistema sensorial. Então ela, ao longo do seu caminho, desde a sua casa até aqui o consultório, olha quantas coisas você não viu, quantas coisas você não presenciou, pessoas que passaram na sua frente. Que é aquele teste do urso, né? Que passa um urso preto por trás e ele fala quantos passes brancos. Você já viu isso? Não vi, não conheço esse teste não conheço. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, olha só, a quantidade de informações que adentra o seu cérebro é gigantesco, é colossal. E o papel do cérebro ali, o papel do hipocampo, é filtrar aquilo ali e esquecer a maioria esmagadora dessas informações e ficar apenas com aquilo que é importante para você. Por isso a gente pode esquecer o celular toda hora. Por isso a gente pode esquecer o celular toda hora. Mas se eventualmente, é o exemplo que eu dou no vídeo que eu falo sobre a memória, a diferença entre a memória processual, a memória de curta duração, ou a memória de longa duração. Toda memória, a não ser que ela esteja carregada de um componente afetivo muito grande, que daí marca, né? Que aí deixa uma marca, né? Mas toda memória ela começa com uma memória de curta duração, de curto prazo. Agora, se algum fator externo influir nisso, por exemplo, onde é que eu botei o meu celular? Será que eu botei no bolso? Será que eu botei aqui? Será que eu botei na gaveta? Ah, tá aqui na gaveta, achei. Aí você vai, faz a sua ligação, desliga o celular e bota na gaveta de novo ou provavelmente vai botar em outro lugar. Agora, se um evento externo ocorrer nesse inteirinho, por exemplo, você deixar o seu celular cair no chão, der perda total no celular, pagou lá, sei lá, 10 mil no celular, deu perda total no celular, eu não estava no seguro, olha... Provavelmente essa memória vai virar uma memória de longa duração. E de muito longa duração. Vai, com certeza. Talvez dure décadas. Né? Então, essa é a questão. Então, você esqueceria facilmente caso aquilo não tivesse importância nenhuma. Assim como a cor da minha gravata. O paciente não veio ao meu consultório para olhar a minha indumentária. O paciente veio para ser acolhido, para ser ouvido, para ser tratado, para ser diagnosticado, para saber o nome do problema dele, para tudo, mas menos para saber a cor da roupa que o médico está usando. Sim. Né? Pergunto, às vezes eu vou além, né? Qual a cor da roupa da recepcionista que estava lá atrás? Recepcionistas lá no consultório não usam jaleco branco, vem com a roupa normal. Ah, doutor, eu não prestei atenção nisso. Não, você prestou atenção, você viu. Mas você não gravou aquilo ali, você não transformou isso numa memória armazenada. Isso depende de uma série de fatores. Se, por exemplo, inclusive a pessoa... de uma atenção mesmo, atenção consciente. Sim. A atenção que você diz, a ansiedade. Não, atenção. A atenção, claro, consciente. Sim. É absolutamente fundamental. Estou conscientemente prestando atenção. Sim, é absolutamente fundamental. Né? Por outro lado, se a recepcionista estiver com um tremendo decote, aquilo vai te marcar e vai lembrar. Né? Se você estiver com a sua esposa e você olhar para o decote, a sua esposa lhe der um puxão de orelha, vai marcar mais ainda. Lhe der um beliscão, vai marcar mais ainda. Né? Vai virar uma DR depois. Né? Então aquilo vai se consolidando cada vez mais. Você vai fazendo cada vez mais sinapses de reforço e aquilo vai sendo consolidado cada vez mais. Agora, o foco, a atenção é fundamental. Isso é função do córtex pré-frontal. Então, tudo começa no córtex pré-frontal. Né? Tudo começa ali. Isso se vai
se transformar numa memória de longo prazo ou não, aí vai depender de outros fatores. Mas tudo começa com foco e com atenção. Por que a gente, quando está estudando, quando está lendo um livro, precisa de um ambiente, em geral, né? A maioria das pessoas, né? Não vou generalizar, mas a maioria das pessoas precisa de um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, silencioso. Ao invés de estudar numa boate. Eu sou uma que preciso de silêncio. Eu também preciso. Eu preciso de silêncio, eu preciso de estudar deitado, né? Eu preciso de conforto, né? Porque se eu já te falei antes aqui, a gente estava falando que eu tenho uma ergonomia péssima, né? Então, assim, se eu começar a sentir dor nas costas, dor no pescoço, dor no ombro e tal, aquilo vai me tirar o foco do que eu estou lendo. E se tirar o foco, eu vou perder a minha capacidade de memorizar aquilo ali, de gravar e de entender, de compreender. Se for um livro, uma leitura, for um livro didático, eu não vou compreender aquilo que eu estou lendo direito. Se for uma literatura clássica, por exemplo, eu não vou conseguir acompanhar a história. Daqui a pouco eu não vou entender de onde surgiu esse personagem, né? Ou seja, a minha atenção foi, em algum momento, a minha atenção foi puxada para outro lado, né? Eu, quando estudava acho que serve até de dica, né, para quem estiver estudando, se preparando para algum concurso, algum concurso público que seja, né? Estude no seu tempo, né? Quando eu me preparei para a prova de residência para neurocirurgia, eu competi com 80 pessoas para 11 vagas no Rio de Janeiro. E, bom, imagina-se que você, vai estudar dia e noite, né? Isso é completamente equivocado, né? A noite serve justamente para você, durante a noite, durante o sono, que você consolida as memórias. Então, um bom descanso é fundamental para que você consiga memorizar. Então, o que eu fazia? Eu acordava de manhã, eu ia para casa da minha mãe, na época eu já morava sozinho, mas eu ia para casa da minha mãe, porque ela podia fazer o cafezinho para mim, o almoço e tal. Ela só falava, olha, tá na mesa, né? Eu ia lá e comia rapidinho e voltava. Então, eu acordava a hora que eu tinha que acordar, começava a estudar e até a hora do almoço. Na hora do almoço eu parava, almoçava. Aí depois eu voltava a estudar de novo, mas logo já dava um soninho, né? E eu não brigava com o sono para ficar estudando até altas horas. Eu dormia de tarde, né? E acordava lá pelas 3h30, tirava aquele soninho depois do almoço. Que é muito saudável. Que às vezes era um sonão, não era um soninho, né? É saudável, E aí eu né? ia até 9 horas estudando, 9h30. Aí jantava e ia até onde desce. Se meia-noite acabasse o meu gás, sono pintou de novo, meia-noite, 1h da manhã, eu dormia tranquilamente. Eu não brigava com a minha natureza. Sim. Eu obedecia aquilo que o meu corpo mandava. Né? Se o meu cérebro está pedindo descanso, é descanso que ele vai ter. Né? Se naquele momento eu estou acordado, eu tenho plenas condições de manter o foco, manter a atenção e, consequentemente, ter a memorização daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou estudando, que eu preciso gravar para fazer a prova, ou se eu estou lendo um livro, quero terminar um livro, né? Eu preciso de tranquilidade, de paz, de não estar cansado, não estar exausto, né? Então não adianta você brigar contra a sua natureza. Você aí que está estudando aí para algum concurso, vá no seu tempo, não cometa o erro de virar madrugadas e noites estudando, porque isso é a pior coisa que você pode fazer para sua memória. Eu falava isso para minha filha também. Que às vezes troca a noite pelo dia. Não dá. Né? Não dá. Mas quando a gente está falando dessa questão da memória, o multitask, ele atrapalha ou é possível? Como que funciona isso? O que é um multitask? De a gente fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, é muito comum do mundo corporativo a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo. Certo, então. Partindo da premissa que a memória serve para esquecer aquilo que é menos importante e, consequentemente, lembrar e armazenar aquilo que é mais importante, e você recebe muito mais influências, estímulos, né, inputs desimportantes ao longo do seu dia, se você entra nesse esquema de multitask, automaticamente seu cérebro vai organizar aquilo ali numa categoria de importância. O que vai me dar mais problemas
se eu não realizar? O que vai me causar mais prejuízo se eu não realizar? Isso vai ser automático, né? O que o meu chefe está me demandando mais naquele momento? O que eu preciso entregar hoje? O que eu tenho prazo? Né? Por que as pessoas às vezes procrastinam? A procrastinação nem sempre é ruim, nem sempre é algo ruim. Às vezes é algo necessário, porque você tem às vezes coisas muito mais importantes para concluir que demandam um prazo, um tempo. Né? Não pode passar daquele prazo, não pode passar daquele tempo. Isso aconteceu comigo na minha tese de doutorado. Eu já estava na residência quando eu defendi o doutorado. Eu já tinha entrado na residência quando eu defendi o doutorado. Eu recebi uma ligação da coordenadora da pós-graduação e falou: olha só, vai expirar o teu prazo e você vai perder o teu doutorado. Eu falei: tá bom, então olha só, vamos marcar agora e eu vou sentar aqui e vou escrever a tese em tempo recorde. Aí sim, aí eu tive que virar à noite realmente. Porque aí não teve jeito, porque eu tinha um prazo para entregar um trabalho, né? Eu tinha um prazo para entregar um texto, né? E deu tudo certo, graças a Deus, porque aí eu passei a deixar muitas coisas de lado, né? Deixei muitas coisas para lá e passei a focar naquilo que era mais importante. Então isso é absolutamente certo, líquido e certo. Você vai focar naquilo que é mais importante. E se você tiver também distratores que são mais importantes ainda, você não vai conseguir focar em nada. Né? Você vir para o trabalho com um filho doente no hospital, imagina. Imagina. Você não vai conseguir, você vai pensar só naquilo que está acontecendo. Você está num processo de separação litigiosa. Não, qualquer separação. Morte do cônjuge, morte de um parente de primeiro grau. Nossa. Isso vai fazer com que a sua memória esteja frequentemente ligada a esse evento e não aquilo que você precisa realizar naquele momento. Então, lapsos de memória, nessas situações, nessas circunstâncias específicas, são bastante comuns. Irão acontecer, isso é natural. É o que eu procuro explicar, por exemplo, para um paciente jovem que vem para mim e me diz: olha, eu estou esquecendo muito. Tá bom, mas você está esquecendo muito, mas você trabalha em quê? Eu trabalho numa empresa. E como é que está o trabalho? Meu chefe me exige demais, eu tenho sempre prazo para cumprir e já mandou 3 embora no meu setor, né? Já demitiu 3 no meu setor e tal. Então, isso gera um estresse e vai gerar um hiperfoco em outras questões. E ela vai esquecer, eventualmente, a comida no fogo, vai esquecer onde botou o celular toda hora, não vai ser uma vez só, não vai ser eventualmente, vai ser toda hora, né? Vai levar um documento. Eu sou craque em fazer isso. Levar, por exemplo, quando eu levo algum papel, alguma coisa, eu deixo o papel onde eu for. Ou eu levo uma pasta, que aí é mais difícil de você esquecer, porque é algo grande, algo mais, né, que você dá para consolidar melhor uma memória de um objeto maior e com características mais perceptíveis, né? Ou eu não levo nada, ou não ando com nada, né? Boto o carimbo no bolso, a caneta no bolso. Se eu levar um papelzinho com envelope, eu vou deixar aquele envelope em qualquer lugar. Né? Porque, como você falou no início, né, as demandas são muitas. São. Né? Então, a gente acaba que esquece. Para finalizar, né, a gente está aqui no nosso limite de tempo. Como que o cérebro é afetado com um nível de estresse? Existe, de fato, algum impacto... Além, obviamente, das funções que ficam afetadas, existe algo que seja concretamente afetado no funcionamento? Concretamente e anatomicamente também. Né? Assim, o estresse contínuo, alguns estudos com uma robustez científica significativa mostram que o córtex cerebral pode até diminuir de tamanho. Uau! Inclusive o córtex pré-frontal, quando você é afetado por níveis excessivos de estresse. Síndrome de burnout, síndrome do pânico. Então afeta a constituição. Anatomicamente, estruturalmente. O que acontece? No cérebro? É. Né? Basicamente o que você tem, né? Basicamente o que você tem aqui é a parte externa do cérebro, que a gente chama de córtex, né? O neocórtex é formado por 6 camadas de neurônios, de corpos de neurônios, aquela parte mais bojuda do neurônio, né? Aquela parte mais estrelada, né, no neurônio clássico, né?
aquela representação clássica do neurônio. E a parte mais abaixo do córtex, né, a parte abaixo do córtex, chama substância branca ou subcórtex, que são os prolongamentos desses neurônios chamados axônios, os maiores prolongamentos desses neurônios chamados axônios. Então, numa situação de estresse extremo, alguns estudos já mostraram que essa parte mais externa aqui, que é a parte mais importante do cérebro, não do cerebelo. Do cerebelo, a parte mais importante é a parte profunda. O cerebelo está relacionado ao controle motor, à coordenação motora. Por isso que quando as pessoas bebem, fica afetado o cerebelo. O álcool tem uma predileção especial pelo cerebelo. Tem uma predileção especial. Então, o córtex acaba perdendo conexões, perdendo circuitarias. Como a gente falou, a gente tem cerca de 80 a 90 bilhões de neurônios, o cérebro pesa aproximadamente 1,5 kg, segundo o livro do professor Ângelo Machado, de 900 a 1.400 gramas. Mas, em média, na verdade, estudos modernos mostram que está em torno de 1,5 kg, né? 1.500 gramas. E dentro desse 1,5 kg de cérebro, a gente tem aproximadamente 86, 85, 90 bilhões de neurônios, e cada neurônio faz milhares de conexões. Cada um neurônio faz milhares de conexões. Essas conexões são chamadas sinapses. E isso dá, num total, trilhões de conexões. Né? De 50 a 100 trilhões de conexões. E isso vai sendo desgastado, porque no estresse você tem um aumento de um neurotransmissor chamado glutamato. Seu cérebro está hiperexcitado. E o glutamato em excesso ele é tóxico para os neurônios. É a chamada excitotoxicidade. E essa excitotoxicidade pode levar à morte neuronal, à sinaptotoxicidade, ou seja, a perda de conexões. Diminui o volume de sinapses. Que na verdade é o que acontece inicialmente no Alzheimer. No Alzheimer você inicialmente não tem a morte do neurônio, você tem a perda das conexões. A morte do neurônio é uma coisa que vai ocorrer mais tardiamente na evolução da doença, mas inicialmente você tem a perda das conexões e consequentemente a perda das funções que aquelas conexões exibiam. Então há de fato, numa situação de estresse contínuo, de estresse incessante, de longo prazo, sem descanso, uma mudança nos padrões anatômicos, né, digamos, citoarquiteturais, né, ou arquitetura tecidual cerebral. Isso já foi mostrado em animais, em ratos. A neuroplasticidade que o cérebro tem recuperaria? Isso teria maneira de recuperar esse dano causado? Acho que até certo ponto sim. É uma pergunta bem difícil de responder. Porque eu acho que até do ponto de vista ético, né, é complicado você testar isso em humanos, sim, por exemplo, né? Sim. Mas deve haver algum estudo, não me recordo agora de ter lido nenhum, se há reversão disso. Você levar o animal de experimentação para um ambiente mais tranquilo, com um ciclo circadiano, um ciclo de sono-vigília normal, natural, em que ele possa descansar, esteja num ambiente social. O rato é um animal de experimentação e ele é um animal social. A gente não deixa o rato sozinho numa gaiola, porque isso leva o rato ao estresse. Então ele precisa ficar ali com 2 ou 3, né, porque eles são animais sociáveis, diferente de répteis, por exemplo, né, a cobra, o crocodilo, o sapo. Não, o sapo é um anfíbio, mas enfim, são animais que vivem mais sozinhos, né? São animais mais preparados para essa falta de sociabilidade. Então, provavelmente deve haver algum estudo assim, mas eu não lembro de ter lido. Mas é um ótimo contraponto que você fez agora. Porque as coisas evoluem, né? De repente, hoje com tanto estudo que tem, de repente as pessoas ficarem meditativas, como se diz, eu acho que existe uma boa chance, assim, sendo absolutamente empírico, né, sem uma confirmação científica confiável, sem absolutamente nenhuma confirmação científica, eu diria para você que
eu tendo a acreditar que haja uma reversibilidade nessa perda de conexões, sim, desde que você retire o fator estressante e o animal ou o indivíduo retorne para o ambiente normal. Não quer dizer que você vai abolir o estresse completamente, mas que ele tenha os estresses normais do dia a dia e conviva com isso de forma que ele esteja já adaptado, né? O estresse que ele já está adaptado, normal do dia a dia, né? Porque tem um estresse que é benéfico, ele até te impulsiona para frente. É só o excesso que a gente está falando aqui, né? Sem dúvida. O excesso é que é prejudicial. O excesso que é prejudicial é o excesso que vai comprometer a funcionalidade do indivíduo, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente familiar. Ele vai trazer aquilo para casa, não tem jeito. Ele pode não trazer o trabalho para casa, mas ele vai trazer as preocupações, o estresse para casa e isso acaba contaminando todo o entorno social dele. Muito bom. Muito obrigada pela aula, pelo bate-papo delicioso. Foi uma maravilha, adorei. Obrigada. Um grande passeio aí pelas neurociências. É, isso aí. Um passeio por São Paulo e um passeio pelas neurociências. E a gente está junto daqui a 2 meses. Estarei lá. Estamos juntos para falar um pouco mais aprofundadamente sobre o cérebro, as emoções e todas essas questões de implicações ligadas a isso. Como você falou, o hardware e o software. Exatamente. Os dois juntos. Muito não obrigada. Funciona sem o outro, né? Exatamente. Obrigado a você, Adriana. Obrigada. Então, eu conversei aqui com o Dr. Paulo Lousada. Espero você no próximo bate-papo, semana que vem. E no nosso evento, como eu falei, dia 4, 5 e 6 de outubro deste ano. Até lá!